Fala pessoal, Sargento Trader aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. E a gente já está aqui com a nossa plataforma da X-Station aberta para falar do fechamento do mês de abril, que a gente está fechando negativo, a gente está fechando com negativo de 41 dólares e 22 centos. Eu sei que deve ser estranho para vocês, né, ver uma pessoa mostrando assim e falando com a maior calma do mundo, a gente fechou o mês negativo, porque não é uma coisa que vocês olham muito por aí, né? Mas a gente tem aqui a nossa filosofia, né? Ou a gente mostra tudo ou a gente não mostra nada. Então a gente está decidindo mostrar aqui para vocês e comentar um pouco como é que foi esse mês de abril. A intenção desse vídeo não é ficar muito grande, a gente só vai comentar mesmo as operações desse mês, como é que foi, como é que não foi, o que a gente achou. E é isso, é essa a intenção do vídeo de hoje. Bom, o mês de abril foi um mês muito complicado, foi um mês muito confuso. Realmente, no meu ponto de vista, eu acho que de toda a minha vida como trader, foi o mês mais difícil da minha vida de operar, porque foi um mês onde ainda né, as pessoas estavam falando sobre os impactos do surto viral, ao redor do mundo, o impacto econômico que ele está causando. Só que a gente vê um cenário onde nem as próprias empresas conseguiam projetar se elas iriam ter lucro, se elas iriam ter prejuízo, nem as próprias empresas que estão ali no dia a dia, sabe, fazendo as coisas, nem elas mesmas sabiam como é que ia sair, como é que seriam os balanços divulgados. A gente vê um cenário onde bancos centrais, aqueles que as pessoas geralmente tendem a olhar mais, o Fed e o BCE, tendo dificuldade de aprovar pacotes de estímulo. Os Estados Unidos teve logo no início aquele primeiro pacote de não sei quantos trilhões de dólares, teve uma dificuldade de aprovar no início, mas conseguiu aprovar. Logo depois a gente viu que aqueles trilhões não foram suficientes, porque em poucas semanas ele já tinha acabado e os Estados Unidos já estava precisando de mais dinheiro para injetar na economia. E aí o Trump falou que se precisar de mais dinheiro ele ia conceder mais dinheiro. E aí depois a gente viu mais um pacote de praticamente 500 bilhões de dólares sendo injetado na economia. Só que aí o mercado já ficou meio receoso porque eles falaram, bom, se trilhões não adiantaram e acabou rápido, o que bilhões vai adiantar? E aí já começaram a ficar com um olhar mais pessimista para o dólar, os balanços das empresas foram os mais pessimistas possíveis, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos também. Praticamente os Estados Unidos está encerrando o mês com uma taxa de desemprego em 16%, o que é muita coisa, né? E aí o dólar americano, que historicamente é um ativo de segurança em momentos de crise, nessa crise que eu estou presenciando, né, eu estou vendo que nem o próprio dólar americano ele foi tão atrativo assim, porque ele sofreu bastante também por conta dos impactos econômicos que esse surto viral está causando. E existem já alguns comparativos falando que os Estados Unidos está enfrentando uma crise pior do que a de 1929. Se vocês entendem um pouquinho de história, vocês vão ver que a crise financeira de 1929 foi uma crise terrível para os Estados Unidos. E essa crise que a gente está enfrentando agora, né, que é todo mundo, é mundial, os Estados Unidos está enfrentando um cenário pior do que aquele. Né? Então, a gente está vendo esse tipo de cenário. Né? A economia que as pessoas consideram segura para alocar o dinheiro não está tão segura assim. Né? A gente vê o Japão, né, praticamente os investidores olhando para o Japão. O Japão, que também o iene japonês é um ativo considerado como um ativo de segurança, mas nem o próprio Japão foi visto como tão seguro assim, porque né, as Olimpíadas foram adiadas para o ano que vem, se eu não me engano, e a Olimpíadas, querendo ou não, iria movimentar alguns bilhões na economia, ou alguns milhões na economia japonesa, mas foi adiada e os investidores já não gostaram disso. Fora que o Japão tinha anunciado o primeiro pacote de estímulo de 4 bilhões de dólares, não adiantou muita coisa. Depois eles veio com um pacote bem mais radical, que representava 20% do PIB, de 108 trilhões de ienes. E ainda assim parece que não foi suficiente, porque eles tiveram que anunciar um outro pacote, só que em dólares, né, de 1 trilhão de dólares e alguma coisa, e que eles iriam estar aplicando isso de acordo com a crise, né, de acordo
com que ela ia se aprofundando na economia japonesa, eles iam estar liberando esse dinheiro de pouco em pouco. Ia ser uma injeção de estímulo, só que de parcelado, entendeu? A depender da situação econômica. Então você vê que é muito dinheiro, pouco resultado, e aí os investidores olham para os Estados Unidos, veem a mesma coisa e falam, pô, aqui não tá bom, olha para o Japão, vê que não tá bom, aí vai olhar lá na Europa, tá a mesma coisa. O Banco Central teve dificuldade, muita dificuldade, para aprovar pacote de estímulo. A Alemanha falou que não queria, a Holanda também disse que não gostava muito dessa ideia de compra de ativos e não sei o que lá. E a Europa ainda está naquele período pós-Brexit, né, que vocês sabem que aconteceu, e isso mexeu com o orçamento do bloco União Europeia, né, porque o Reino Unido ele tinha uma boa contribuição lá dentro, ele contribuía com alguns, enfim, com alguns bilhões, milhões por ano, milhões, bilhões por ano, com aquele bloco ali. Por isso que eles até... Isso, inclusive, era um dos motivos deles querem que o Brexit acontecesse, né? Porque eles estavam achando muito abusivo da parte da União Europeia, estava prejudicando a economia do Reino Unido. E aí saiu o Reino Unido da União Europeia, e aí teve uma mudança bem, né, considerável no orçamento. E aí os membros tiveram que ali, entre eles, conversar, mas tiveram muitos atritos. A presidente do Banco Central falando que precisava de estímulo, porque se fosse deixar para depois, a situação poderia ficar pior, né? Então, eu sinceramente, eu acho que o BCE ele é muito mais claro do que o Fed, porque o Fed é aquele banco central muito pano quente. O mundo pode estar caindo, mas o Fed vai falar, não, a gente está de boa, porque tá ruim sim, mas a gente vai agir aqui de acordo com o que a gente pode fazer, e a gente está conseguindo lidar, e blá 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 blá. O Fed é muito pano quente. E eu até entendo, porque os Estados Unidos é referência, né? É um país de primeiro mundo, é o maior país capitalista do mundo, o pau que bate nos Estados Unidos pode afetar outras economias, então eu até entendo, mas eu acho isso muito chato, porque não condiz com a realidade do que está acontecendo, entendeu? Então acho que essa coisa de pano quente do Fed é muito, muito chata, e pra gente que é trader acaba afetando também, porque a gente segue o mercado, né? Só que também a gente tem as nossas estratégias, e aí a nossa estratégia diz uma coisa, aí o Fed fala um migué lá pra deixar o mercado um pouquinho mais tranquilo, aí acontece uma coisa totalmente diferente, não faz sentido nenhum o que eles estão falando, então é meio chato. As pessoas estão achando tão chato isso do Fed que chegou ao ponto de quando o presidente do Fed vai falar alguma coisa, as pessoas usarem programação neurolinguística para ver se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade. Para vocês verem o nível que chegou essa chatice do Fed de ficar metendo migué para os investidores, entendeu? As pessoas estão usando linguagem corporal para entender se aquilo que o presidente está falando é verdade ou não, né? Para vocês verem que eu não estou exagerando. Mas, enfim, os bancos centrais tomando atitudes difíceis, com muita dificuldade de aprovar, dados econômicos muito pessimistas, e uma bagunça, né, no mercado. Uma hora fala de reabertura econômica, outra hora fala de confinamento, outra hora fala que acabou os suprimentos para desenvolver vacina, outra hora fala que acabou os suprimentos para distribuir população, ou seja, máscara, luvas, etc. Aí tem que pensar em injeção de economia, tem que pensar em material de proteção, tem que pensar em confinamento, tem que pensar em reabertura, se é o momento, se não é. Tem gente que concorda com a reabertura, tem gente que não concorda. O Trump, principalmente, fica falando o tempo todo de reabertura econômica, mas os governadores das principais cidades dos Estados Unidos discordam dele. Aí depois eles trocam de opinião, falam que a gente pode pensar em reabrir. Aí em uma semana sai notícias falando sobre reabertura econômica. Na mesma semana, o mesmo local que falou de reabertura econômica já fala de confinamento. E aí você não sabe o que fazer. Você não sabe se compra, você não sabe se vende, porque é até compreensível, porque notícias relacionadas à reabertura econômica vai fazer com que a moeda que você negocie fique mais otimista, porque reabertura econômica, dinheiro de volta na economia e aquela coisa toda. Mas quando você fala de confinamento, já é uma coisa pessimista, porque a economia vai ficar fechada, o dinheiro não vai circular, e precisa de mais dinheiro injetado pelo Fed, e pelos bancos centrais, melhor dizendo, então dá para entender que é pessimista. O problema é que nas semanas de abril, a gente via isso muito acontecendo. Fora que ainda tem aquela questão do petróleo, que todo mundo começou a ver, né, que teve aquela queda abaixo de zero nos contratos futuros e já está refletindo no mercado à vista. Hoje o petróleo, quando eu fui ver, ele estava até apresentando uma alta, mas as pessoas olharam para isso e ficaram preocupadíssimas, né, os árabes principalmente, falando que já queriam antecipar a redução de produção de
de petróleo por dia antes do previsto que eles tinham conversado lá na OPEP. O Trump teve que conversar com as principais petrolíferas lá dos Estados Unidos para ver como é que ia lidar com a situação. Não sei se conseguiu de fato, mas você vê que são vários fatores. O setor de energia complicado, o setor econômico, enfim, tudo ficou uma bagunça. E a gente operou no meio dessa bagunça e, infelizmente, nesse mês não deu. Não deu, foi muito difícil de operar esse mês. A gente até teve operações no lucro, como vocês estão vendo aqui, ó. Operações com lucros grandes até, ó, 24 dólares, 28 dólares, 24 dólares, 13 dólares. Ó, essa operação Audi SD foi aquela última que a gente tinha, tá? Que a gente usou o stop gain e tal, e a gente acabou fechando com 24 dólares a operação. A gente teve lucro de 13 dólares, 11 dólares. A gente teve operações no lucro, mas não foi suficiente para suportar as perdas, entendeu? Então a gente está fechando aí com negativo com base em 500 dólares. Tá? A gente está fechando com negativo aí o mês de abril com praticamente 6,6%, uma coisa assim. Tá? Então, mês passado a gente chegou em um pico de rentabilidade de lucro acumulado de 16,7%, fechou o mês passado com 9,7%, mas esse mês, infelizmente, a gente está fechando com um negativo de 6,6%, porque o mercado tá muito chato. Uma coisa que aconteceu muito também durante as nossas operações foi a gente ficar no lucro flutuante, sabe? A gente ficava com 15 dólares de lucro flutuante, 20 dólares, 11 dólares, 13 dólares, mas de repente o mercado ele voltava para o preço de abertura, porque tinha saído alguma notícia pessimista ou otimista e foi contrário ao que a gente estava posicionado. E aí voltou para o preço de abertura, deixou a gente no campo negativo. Isso aconteceu muito nesse mês aqui, aconteceu bastante. Isso é uma coisa que eu compreendo que pode deixar vocês estressados, porque não sei se aconteceram com vocês, mas com a gente aconteceu e eu entendo que isso é bem chato. Eu não vou ficar falando, o mercado é assim mesmo. O mercado ele é, de fato, a gente sabe que o mercado é assim, mas não nega o fato que quando acontece isso é bem chato, entendeu? Isso é muito chato, porque a gente, poxa, a operação já estava quase no alvo e aí de repente volta tudo. Teve algumas situações também que faltavam míseros pips para pegar no nosso alvo, né? Faltavam 10 pips, 3 pips, 5 pips para pegar no alvo e o mercado voltava tudo, sabe? E isso é muito chato e foi o que aconteceu no mês de abril. E aí está o resultado, um negativo de 6%. Talvez seja espantoso para vocês, né? Uma pessoa tá falando assim abertamente, mas nosso projeto é isso, né? O Trader Tranquilão ele tem um intuito mais educativo. Então a gente explica para vocês quando a gente fecha positivo, explica para vocês quando a gente fecha no negativo. A gente já fechou temporadas no Trader Tranquilão no negativo, já fechou várias temporadas no positivo também. E em todas as temporadas o teor do projeto é o educacional. Então a gente ensina vocês da melhor forma, mostrando em conta real como que o mercado é de verdade. E para vocês entenderem que viver de day trade, né, para vocês que têm essa ideia, não é tão simples quanto as pessoas falam por aí. Não é fazendo um cursinho, e não é só porque eu estou usando a palavra cursinho, curso no diminutivo, que eu estou menosprezando os cursos que tem no mercado. Não é isso. Eu não vejo problema em vender curso. Eu prefiro vender curso, conhecimento, para que você melhore a sua performance, do que ficar te vendendo sonho. Do que ficar te vendendo que você vai ter uma mansão, você vai ter muito dinheiro na sua conta, você vai ter um carro esportivo na sua garagem, você vai mudar a sua vida daqui a 3 meses. Não, eu não gosto, eu gosto de vender a real. E a real para mim é mostrar para vocês aqui, tanto que tem pessoas que têm aula particulares comigo sabem disso, eu falo das coisas boas e falo das coisas péssimas do mercado, falo dessas situações onde fecha no negativo, e aqui no Trader Tranquilão Forex Social também tem essa mesma ideia, mostrar o positivo e o negativo. E isso aqui é um perfeito exemplo para vocês entenderem que não é simples você viver de day trade. Você tem que estar preparado para fechar o mês negativo. Você tem que ter uma reserva de emergência, você tem que ter de onde tirar, porque no mês que você fechar no mês que você fechar negativo, você vai tirar dinheiro de onde? E isso acontece com qualquer trader, tá? É normal você fechar um mês ou outro negativo, isso é normal, tá? E você tem que estar preparado, você tem que ter outros ativos
para estar se protegendo desse tipo de cenário. Se você quer viver de mercado financeiro, você tem que ter esse tipo de mentalidade. Você tem que ter um recurso aqui no day trade, você tem que ter um recurso fora do day trade, seja lá onde for, em imóveis, em ações, aonde você achar que é melhor. Mas você tem que estar protegido, em opções, não sei. Ou simplesmente um dinheiro que você deixa guardado ali, não sei, em um fundo de renda fixa, onde você acha melhor de colocar. Mas você tem que ter reserva de emergência, porque quando você fechar o mês no negativo, você tem que ter de onde tirar. Tá? Então aqui, essa conta a gente não usa para fins de usar no cotidiano, mas aqui essa conta aqui a gente usa só como teoria educacional mesmo. Então, fechar o mês no negativo é normal, acontece, e foi o que aconteceu com a gente, e a gente já explicou para vocês o porquê que a gente fechou no negativo, é importante da gente reconhecer o motivo. A gente explicou também o que atrapalhou, o que impediu, né, essa coisa do mercado voltar para o preço de abertura, deixar a gente negativo, isso é um saco e aconteceu muito com a gente. E também porque esse mês a gente inseriu o ouro como um ativo operacional. O problema é que o ouro ele é um ativo que a gente reconhece que a gente estava fazendo operações alavancadas mesmo com microlote. Porque montar a posição no ouro é muito difícil com a gestão de risco que a gente tem. Mas por que a gente inseriu o ouro? Por conta do momento de mercado, né? Muitas pessoas estão procurando o ouro, então é muito previsível o que vai acontecer com ele. A gente estava esperando pegar esses rallies que o ouro está tendo que ele apresentou nessas últimas semanas. Rallies de 3, 4, 5%. E a gente até aproveitou um deles, que a gente saiu aqui num lucro de 28 dólares e 98 centos. Né? Lembram dessa operação aqui que a gente fez? Pois é. A gente soube aproveitar, mas em compensação o ouro bateu bastante na gente também. E é isso, gente. O fechamento de abril foi esse, negativo, 41%, praticamente 6% de negativo aí, tá? E paciência, né? Acontece, a gente vai descansar agora. Amanhã é feriado, né? Dia Internacional do Trabalhador, então a gente vai descansar um pouco para voltar mês que vem com a cabeça um pouco melhor. Né? Mas eu vou dar uma breve revisada aqui o que aconteceu nos ativos. O índice dólar, ele fez o que a gente estava esperando, ele chegou na primeira região onde a gente estava acreditando, 99.145, agora a gente tem uma visão um pouquinho maior que ele pode chegar em 98.474. A gente manda essas análises aqui para quem está no clube do trader tranquilão, tá? E a gente mandou que o dólar poderia desvalorizar, né? Até antes mesmo desses dados aí pessimistas que foram divulgados recentemente. Né? Então, aí está a desvalorização do dólar. Hoje aconteceu uma coisa estranha, né? Porque o dólar ele teve esse movimento de queda aqui, né? O índice dólar teve esse movimento de queda, só que no SDIN ele fez movimento com a mesma proporção, só que para o sentido contrário. Né? Ele apresentou esse candle aqui, e a gente estava vendido no SDIN, né? Ele fez esse candle aqui, ó. A gente estava vendido no SDIN porque a gente acreditou que por conta desses dados pessimistas do dólar, as pessoas iam procurar refúgio no iene japonês, e até alguns minutos, algum tempinho a gente estava certo, porque estava caindo a nosso favor, né? E aqui tem um triângulo descendente, como vocês estão vendo, e a projeção do triângulo é essa. A gente acreditou que o dólar poderia chegar em 105.536 ienes, né? Só que aparentemente essa região de 107 ela continuou sendo relevante, 107 ienes, e o dólar procurou suporte aqui, conseguiu, né? E estopou a gente, não sei porquê, não entendi o que aconteceu aqui. Aqui o dólar caiu e no SDIN o dólar subiu. Só que, por que eu estou dizendo que é estranho? Porque esse movimento de queda, ele refletiu aqui, por exemplo, no GBP/USD, ó. Tá vendo? Então é praticamente o mesmo movimento. Ó. Teve esse movimento forte a favor da Libra, né? Frente ao dólar. E se a gente for fazer um comparativo, ó, foi o mesmo movimento. Só que no SDIN aconteceu o contrário. E isso aí nos custou, né, um stop de 8 dólares no SDIN. A gente aproveitou, inclusive, essa alta aqui na Libra. Deixa eu mostrar para vocês o histórico de hoje. Que a gente fechou negativo, né, para variar. Hoje a gente fez o quê? Deixa eu ver aqui como é que foi. Ó, a gente fechou com negativo de 7 dólares e 70 centos. Está aqui a operação que pegou no alvo, né, da Libra dólar. No ouro a gente tinha feito uma operação, mas a gente fechou porque o ouro fez um movimento baixista. A gente estava acreditando que ele ia subir. Eu nem olhei mais o gráfico do ouro porque sinceramente está muito chato operar ouro. Então só fechei a operação e não olhei mais. Então não sei onde é que o ouro está agora, não faço ideia.
Eu sei que os contratos futuros voltaram a 1.300, 1.730 por onça Troia, mas eu não olhei o mercado à vista. Tá aqui o nosso stop do SDN, foi de 7 dólares e 56 cents, né? Tá aí um stop aí que a gente tomou na cara. A USD a gente tentou operar um pouquinho mais na compra, mas a gente já fechou a operação, negativo infelizmente. E no euro a gente tinha feito uma operação de compra, mas a gente fechou, né? Porque o euro começou a fazer uns movimentos esquisitos, né? Ele ficou muito tempo parado em uma região, só que depois que o Banco Central Europeu falou lá, olha que engraçado, o euro disparou, né? E foi bem depois de a gente ter fechado a operação, né? Porque o euro ele ficou segurando muito aqui nessa região de resistência, né? Mas depois a gente tinha identificado que tinha um ombro cabeça ombro invertido aqui. Só que aí já tinha sido tarde demais. A gente tinha fechado a operação e aí já foi, né? O euro valorizou e infelizmente a gente não pegou essa valorização aqui, ó, tá? Porque a gente também não estava na hora que esse movimento aconteceu, né? E a gente também preferiu, como a gente tinha identificado esse ombro cabeça ombro, a gente preferiu esperar um rompimento dele, né? Porque é um ombro cabeça ombro e tecnicamente você tem que esperar um rompimento da linha de pescoço para você fazer uma operação. Então o que a gente pode esperar do USD aqui agora é que ele faça talvez um pullback aqui, talvez ele caia aqui, ó, faça um pullback aqui para depois ele continuar o seu movimento de alta. É uma coisa que a gente pode esperar para o euro, né? E tecnicamente falando, a gente tem que pegar a projeção aqui, ó, do ombro cabeça ombro invertido e colocar como alvo. Então o euro ele pode chegar de acordo com a técnica desse padrão de figura, o euro ele pode chegar a bater aqui, ó, essa região aqui. Ele pode chegar a bater 1.10 e 500, né, ou 400. 1.10 e 400, vamos ver. 1.10 e 450, 1.10 e 400. O euro pode chegar aí, de acordo com o ombro cabeça ombro invertido, nessa região aí. E se ele for um pouco mais ousado, ele pode buscar essa região aqui em cima. Ele pode buscar se recuperar, né, nessa região que ele perdeu aqui em cima. Porque foi nesse dia aqui que o Banco Central Europeu falou que os bancos privados não tinham que pagar dividendos até que essa questão toda do impacto do surto viral se acalmasse. E isso fez com que muitos investidores ficassem, né, desapontados, porque eles usam os dividendos para se proteger da crise. E por conta disso, por conta dessa notícia, o euro despencou aqui. Fora que naquele tempo estava sendo divulgados notícias de aumento de casos do vírus lá e tudo mais. A Alemanha também tinha registrado outro vírus, né, gripe aviária. Então juntou uma coisa com a outra e aí o euro desvalorizou mesmo. Então talvez ele esteja buscando uma recuperação aqui, né? Então a gente pode fazer o quê? A gente pode esperar o pullback, né? E fazer uma operação de compra aí no USD, esperando que ele chegue ou em 1.10 e 400 ou em 1.11 290, tá? Pode ser essas duas regiões aí que o euro pode chegar frente ao dólar, né? Então, não tem mais nada para mostrar, eu imagino. Já mostrei o SDN, o GBP-USD, AUD-USD, né? A gente tinha saído na operação aqui, ó, por conta desse engolfo de baixa, né? A gente tinha movido o stop gain, eu sei disso, mas a gente fechou antes por conta desse engolfo de baixa aqui. A gente acreditou que o mercado ele poderia fazer esse movimento aqui, ó. Ele poderia fazer esse movimento para pegar ou aqui nessa região ou até aqui embaixo. Poderia, porque um engolfo de baixa ele é um padrão de reversão de tendência. E a gente teve uma tendência de alta aqui, teve alguns candles de indecisão aqui, né? Logo depois do mercado ter renovado essa máxima aqui, né? Porque até então a máxima do dólar australiano frente ao dólar era essa. E aí depois que rompeu essa máxima, renovou, ele apresentou esses padrões de candle aqui, aliás, esses candles de indecisão. Logo em seguida a gente viu um padrão de candle baixista e a gente falou, vamos fechar, porque é capaz do mercado fazer um movimento de baixa agora. Mas a gente foi meio que trollado aí, porque o dólar australiano continuou valorizando e ele deu uma valorização ainda aqui de 2% praticamente. Então a gente perdeu aí 2% de valorização, mas a gente fechou essa operação aí com 24 dólares de lucro, né? Mas por conta das outras operações que a gente fechou negativo, né? A gente tá aí agora com um financeiro de 467 dólares, né? Fechando o mês aí com 41, um negativo de 41 dólares e alguns centos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó.
41 dólares e 22 centos de negativo. A gente está fechando esse mês aí, né? Um negativo aí de praticamente 6%. E eu estou considerando o dia 3, porque como vocês viram, no início do mês a gente sofreu um acidente, por assim dizer, aqui nas operações, né? A gente teve um preenchimento de dados incorreto na hora de abrir uma operação e acabou tendo um prejuízo grande para a gente. Depois que a gente consertou isso, a gente só está considerando agora, a gente considerou, né, o mês a partir do mês do dia 3, porque aquele incidente que aconteceu, né, foi entre o dia 1 e o dia 2. Então é por isso que eu estou mostrando o fechamento do mês para vocês a partir do dia 3. Tá? Então é isso, gente, não tem muito mais o que falar. Se vocês fecharam o mês negativo, paciência. É isso que um trader tem que enfrentar. Às vezes a gente fecha um mês muito bom, como foi no mês passado, mas também a gente tem meses que a gente fecha no negativo, e é isso. Se vocês quiserem continuar com a ideia de serem traders, vocês têm que lidar com isso, porque não tem que fazer. Vida de trader é difícil, vida de trader é complicada, e a gente tem que saber lidar com todos os cenários e se proteger, né? Saber de onde tirar quando isso acontecer. E olhando aqui para o LSD, olha que cenário interessante. A gente já teve o rompimento dessa LTB aí, ó, acompanhado desse ombro cabeça a ombro aí. Então, a gente já teve um pullback aqui praticamente, ó. Esse padrão forte aqui é praticamente um pullback. Mas, mesmo que a gente quisesse fazer a operação aqui, o stop ficaria caríssimo, né? Porque o nosso stop ficaria aqui, ó. 16 dólares é muito, muito para um stop. Então vamos esperar que o euro caia aqui para fazer um pullback pelo menos aqui, né? E se não fizer, a gente não vai operar nele, a gente vai deixar passar, a não ser que tenha como colocar um stop aqui no gráfico de 1 hora, 30 minutos, né? Que é os gráficos que a gente prioriza para operar. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se tem o que fazer. Não tem, gente, porque a gente colocar o stop aqui, ó, vai ficar muito perto. E o máximo que a gente poderia colocar é um stop aqui, mas 11 dólares de stop é muito caro. E pode ser uma boa oportunidade alta, pode, mas a gente não aguenta. Em questão de stop, a gente está com uma conta consideravelmente pequena, então não vai dar para fazer essa operação aí no USD. Ok? Então é isso, mas fiquem de olho vocês aí, se vocês puderem operar, acompanhar essa operação aí. A gente já tem aqui uma figura de reversão, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, um rompimento de LTB, um pullback, né? Então está favorável para a gente pensar que o euro pode chegar em 1.10, 1.11, por conta dessas configurações aí. Mas como a gente está num momento bem difícil, pode sair uma notícia qualquer, mudar todo esse cenário, então, enfim, fiquem de olho aí assim como a gente está, ok? Então é isso, link das nossas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição, Instagram, Facebook, o link do nosso curso também, e também o link da corretora que a gente está utilizando nessa temporada, que é responsável por essa plataforma aqui, que é a XStation, ok? Então é isso, até o próximo mês, né? Porque amanhã é feriado, e a gente só volta no mês que vem, né? Na próxima semana, basicamente. Mas a gente vai procurar dar uma descansada, porque esse mês foi muito estressante em termos de operações, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, fui!